Olá, eu sou o Gabriel Ferraz e apresentarei esse trabalho intitulado Simulação numérico-computacional da dissipação de esteiras de aeronaves próximas do solo utilizando o método de vórtices discretos com modelagem de rugosidade superficial. Este trabalho de iniciação científica foi orientado pelo professor Dr. Luiz Antônio Alcântara Pereira. Durante operações de decolagem e aterrissagem, são desprendidos pares contrarrotativos de estruturas vorticosas das pontas de asa das aeronaves. A dissipação dessa vorticidade ela pode causar acidentes nos aeroportos se não for obedecido um tempo mínimo entre operações sucessivas de pouso ou de voo. Por conta disso, gera-se um tempo ocioso que é representado como um custo para os aeroportos, e por conta disso é necessário que seja estudado esse tempo a fim de reduzi-lo de modo seguro. Os objetivos desse trabalho são simular o problema da dissipação de esteira bidimensional de ponta de asa, implementando uma rotina de efeitos de rugosidade superficial nesse problema e analisando efeitos de diferentes alturas de rugosidade junto ao solo. Estes resultados são comparáveis a valores experimentais, quando possível. A metodologia utilizada foi o método de vórtices discretos. Inicialmente, se dimensionaliza as grandezas, escolhe-se escalas de comprimento, velocidade, tempo e número de Reynolds. O número de Reynolds não utiliza velocidade em sua definição, por não haver vento lateral nessa simulação. O par de estruturas verticosas contrarrotativas é desprendido de uma altura h que vale 2 vezes a envergadura da aeronave, e em cada estrutura verticosa são dispostos vórtices discretos em que se distribui igualmente a intensidade da nuvem entre todos eles. O algoritmo desenvolvido ele apresenta as condições de contorno de impenetrabilidade e escorregamento nulo. A impenetrabilidade ela pode ser vista na figura abaixo, que é utilizado o método das imagens. O escorregamento nulo é assegurado pela geração de vorticidade junto ao solo. A velocidade induzida pelos vórtices discretos ela é computada com a lei de Biot-Savart. A difusão se utiliza o método do avanço randômico e a advecção é pelo esquema de Adams-Bashforth de segunda ordem. O algoritmo também apresenta modelagem de turbulência do tipo LESS, na qual as grandes escalas são calculadas e as pequenas escalas são modeladas pela viscosidade turbulenta. O modelo de rugosidade implementado é o de Bimbato, de 2012, na qual se computa a turbulência local nas proximidades do ponto de controle, a fim de fazer uma comparação da rugosidade com uma inserção de quantidade de movimento no escoamento, como se pode ver na figura 2. Apresento agora alguns resultados. Estes são os valores adotados na simulação, e temos aqui um caso rodado sem modelagem LESS e sem rugosidade. A simulação atual ela é comparada ao lado da simulação de Zeng de 96. Os resultados experimentais obtidos apresentam uma boa adequação durante os momentos iniciais, porém, depois de um tempo, a trajetória obtida não se adequa apropriadamente aos resultados experimentais. Isso se deve, por exemplo, a não terem sido obtidas as condições de contorno apropriadas para o problema, e também devido a problemas experimentais da medição da posição da estrutura verticosa. Temos aqui a simulação LESS sem rugosidade, em que se compara a trajetória com e sem modelagem de turbulência. Observa-se que antes de ocorrer uma interação forte com o solo, é verificada uma adequação idêntica ao caso sem modelagem. Só que quando essa interação ela já se faz mais presente, é vista uma divergência nas trajetórias. Aqui temos os casos com rugosidade e com LESS, no qual o caso de rugosidade 0,001 apresenta a melhor adequação para os valores experimentais, conforme a simulação avança em instantes longos. Isso se deve devido a ser uma rugosidade apropriada ao problema, enquanto a de 0,007 é utilizada para testar o algoritmo. Para trabalhos futuros, pode-se estimar o tempo de dissipação da esteira, considerar vento lateral e trocas de calor, mas os resultados foram coerentes.